Olá, gente, aqui é o professor Everaldo e vamos começar hoje a quarta aula de micologia, de microbiologia e parasitologia. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Bora lá. Micologia é o ramo da biologia que estuda os fungos, né? Então, toda a nossa matéria hoje, meninas, nós vamos falar um pouquinho aí sobre fungos, sobre as doenças que são aí causadas pelo fungo. O que são fungos para a gente conhecer um pouquinho? Os fungos são mais conhecidos, são os bolores, os cogumelos e as leveduras. Os fungos são pluricelulares e são formados por filamentos chamados de hifa. Essas darão origem aos micélios, ou corpo vegetativo. Tá? Então, tudo isso acontece pensando aí em fungos. Tá? Possui enzimas que decompõem matéria orgânica do meio ambiente, animal e vegetal. As doenças causadas pelos fungos são chamadas de micose, que ataca pele, couro cabeludo, unhas e órgãos internos. Vamos pensar aí em algumas doenças. Se nós formos pensar em doença, nós vamos pensar em todos os tipos daquelas doenças de internos. Vamos pensar aí no vaginal, né, que tem umas doenças vaginal que nós vamos aprender. Também são de grande importância na indústria alimentícia, como, por exemplo, na fermentação de queijos, né, de gorgonzolas, roquefort e aí sucessivamente, coisas caras. Né? Doenças causadas por fungo. Vamos pensar aí primeiro, quem sabe uma doença causada por fungos? Candidíase. Candidíase é uma doença causada por fungos. Apesar de ter a fama por afetar a vagina, a candidíase pode aparecer em diversos lugares do corpo, como pele, unha, boca, garganta, órgão genital masculino e até na própria corrente sanguínea. Normalmente causado pelo fungo, a Candida albicans, a candidíase é uma infecção que ataca quando o corpo está mais vulnerável. Então, abaixou a imunidade. Quando abaixa essa imunidade, o que acontece? Pode desenvolver candidíase, tá? Permitindo que o fungo se prolifere excessivamente e com isso surge o famoso sintomas em que a coceira é grande protagonista. A gente pode falar de coceira, a mulher começa com coceira ou quem está lá com esse fungo. Então, quando nós visualizamos isso, nós orientamos o nosso paciente sobre essa coceira. E assim, não é feio falar de candidíase. Tá? É a importância de eu entender sobre a candidíase. Tá? Quando a gente pensa aí no candidíase, na mulher, as placas brancas na vagina, no pênis, bolhas no pênis, então o homem tem bolha no pênis, e na boca fica aquela boca esbranquiçada, tá? Muitas das vezes fica aquela boquinha esbranquiçada, tanto isso é candidíase, tá? Tem que tomar muito cuidado. Transmissão através do contrato de secreção originada pela boca, pela pele, pela vaginas e dejetos de portadores ou doentes e de mãe para filho no momento do parto. Quais são os fatores de risco? Fator de risco que a gente fala de tudo isso, nós falamos de gestação, diabetes, pacientes imunodeprimidos e imunossuprimidos, o ambiente hospitalar, roupas apertadas, calças em relação às mulheres. Tem que tomar muito cuidado, mulheres com calça, porque esquenta muito e aí nós vamos ter um problema. Duchas vaginais em excesso, porque tira o pH, aí quando a mulher acaba fazendo duchas, tira o pH da vagina, que ela tem aquele pH, e aí pode acontecer de ter a candidíase. Esses são os fatores de risco. Outra coisa, sintomas da candidíase vaginal é corrimento branco e espumoso. Tá? Então tem um corrimento branco e espumoso. Prurido. O prurido, quando a gente fala da coceira vaginal, né, que tem, é um prurido intenso. Prurido é coceira. Então esse intenso prurido que acontece, que quer coçar, quer rasgar, né, de tanto coçar, é um forte odor vaginal, pode ter aí um forte odor, uma hiperemia e um edema vaginal. Pode acontecer tudo isso, né? Uma hiperemia, que é um inchaço, né?
edemaciada, ela pode acabar ficando. E, como a gente fala, dispareunia, que é dor no ato sexual. Dispareunia, que é uma dor no ato sexual. Na hora que está fazendo sexo, a mulher sente dor. Então, para vocês visualizar. Candidíase peniana tem uma coceira, uma ardência e um inchaço na ponta do pênis. O sexo se torna doloroso, ardência a urinar, feridas na pele do pênis, escorrimento branco parecido com leite talhado e um cheiro forte na área íntima. Então aí, ó, só para a gente poder... tudo isso acontece, então a gente acaba visualizando, tá? Então a candidíase no pênis. Lá nos nossos slides tem as fotos, tudo bonitinho, que eu estou explicando e orientando. É uma aula ela é bem curta, tá? Para a gente poder visualizar. A candidíase oral, a vermelhidão, a ardência e o desconforto dentro da boca, dor e dificuldade para engolir, o aparecimento de manchas brancas dentro da boca e língua, rachaduras no canto da boca, também pode ter rachaduras, tá? Então, só para vocês aí dar uma visualizada, quando a gente pensa que já viu de tudo, né, a gente acaba não vendo de tudo, tá? Só para vocês visualizarem. Candidíase do esôfago. Dor ao engolir, dores no peito, náuseas e vômito, dores abdominais e perda de apetite. É uma coisa que é dolorida. Imagina você engolir com candidíase, né? Como fica na boca, no estômago, então tudo isso. Perda de apetite. Você jamais vai conseguir sentir apetite com uma dor intensa que acontece, né? Então tudo isso a gente acaba aí visualizando, tá? Professor. Oi, pode falar. Como que Nessa candidíase de pele é muito feio. Quando você não vê por dentro, não tem problema algum. Mas pensa bem, o aparecimento de vermelhidão na parte das dobras, peles escuras na pele da região, como erosões e crosta, descamação de pele, coceira e queimação nas dobras, saídas de líquido nas lesões. Lembra que quando a gente fala que te impinge coça, que a gente coça que sai uma aguinha, mina uma água? É mais ou menos isso. Tá? Então, assim, é uma coisa normal, tá? Que a gente acaba visualizando e mostrando para a pessoa que não tem nada demais. Pode acontecer, né? Então, a gente está aí para tratar, né? E vai ter que tomar medicamentos antifúngicos, né? E aí vai ajudar, mas pode acontecer, tá? Então, no caso, professor, isso é causado por uma baixa imunidade, causada por um estresse? Pode ser uma também. tensão de estresse? Isso mesmo, tá? Como que faz o diagnóstico? A gente faz uma coleta da secreção ou das lesões para exame de culturas. Aí o tratamento, geralmente, quando o médico fala, você tem que tomar nistatina, né? Ou passar a nistatina ou aplicar a nistatina. O cetoconazol, que é um comprimido também, que a gente fala que é para fungos. E o fluconazol, que também ajuda fungos, né? Então aí a gente tem que acabar entendendo um pouquinho sobre todo esse sentido dessa doença, tá? Quando a gente visualiza e entende. Prevenção. Aí nós vamos falar de prevenção. O uso de preservativo, o uso de medicamento apenas com prescrição médica, higiene íntima adequada. Muitas mulheres acabam usando os íntimos, né? Que é um sabonete ou um shampoozinho, e ele pode mexer no pH da região genitais, né? Então tem que tomar cuidado como você fazer. Mulheres devem evitar o uso de calças apertadas, porque esquenta muito e pode dar fungos. Não emprestar, né? Porque tem gente que empresta tudo, né? Calça, um monte de coisa. Roupa íntima e roupa comum não se empresta. É só sua, então não deveria emprestar. Gestante fazer o pré-natal corretamente,
que se aparecer candidias aí, cuidar, tá? Então, essa é a que a gente fala. E aí nós temos uma outra doença chamada criptococose. Criptococose, que é uma doença classificada como micose sistêmica, causada por fungos de gênero Cryptococcus e que depende do caso, pode até matar. Esse fungo é encontrado nas folhas e tronco de árvores, frutas secas, cereais e no solo contaminado por fezes de pombo. Tá? Encontra-se por fezes de pombo. Como ocorre a transmissão da criptococose? Não existe transmissão interhumana. Então, de humano para humano, não existe essa micose, nem de animais ao homem. No entanto, o indivíduo, ou seja, os seres humanos, estão expostos à doença por meio de inalação dos fungos causadores da criptococose, principalmente em forma de, aí nós vamos pensar, o pombo, ele excreta na árvore, aí vamos pensar, os esporos de levedura vai levar para vias inalatórias, vai inalar para o pulmão, aloja-se nos alvéolos e começa a se disseminar pelo sistema nervoso central, que a gente fala que é aquela doença do pombo, tá? Muitas das vezes a gente não entende, mas aí vamos pensar que é a doença do pombo. E isso acontece. Então, é excretada dos pombos, vai para árvores do eucalipto, aí os esporos ou as leveduras você inala, né? Aí depois você inala para o pulmão, né? E aí vai chegar nos alvéolos, se instala nos alvéolos e dissemina para o sistema nervoso central. Essa doença. Quais os fatores de risco que pode acontecer? Pode ser uma condição amplamente difundida entre pessoas com baixa imunidade. A criptococose pode ter suas chances de aumentar em casos de paciente que possua algumas condições aí de baixo, tá? Então, o que acontece? A imunidade, então a gente vai pensar a AIDS, a tuberculose, a diabetes, o alcoolismo e a lesão pulmonar. Tudo isso aí é um fator de risco para uma pessoa ter criptococose. Olha o nome, lindo esse nome, né? Quais são os sinais e sintomas que a gente acontece, que a gente vai visualizar? Febre, fraqueza, dor no peito, rigidez na nuca, dor de cabeça, náuseas, vômito, sudorese noturna, confusão mental, alterações de visões. Então, tudo isso acomete o meu paciente, tá? E como é diagnosticado? Uma coleta de líquido cefalorraquidiano, o LCR, e aí a gente vai coletar o líquido, evidenciação da criptococo pelo uso de tinta de China, nanquim, que torna visíveis as leveduras encapsuladas em materiais clínicos. Puxei, aí vai fazer lá para a gente poder ver em laboratório, tá? Complicações. O fungo pode migrar para os pulmões, causando pneumonia, e para o sistema nervoso central, causando meningite criptocócica, tá? Então, ele causa uma meningite, aonde a gente vai ter aí qual o problema, né? Pode levar à morte. Sintomas da pneumonia criptocócica. Estertores respiratório, coriza, muco purulenta, o muco sanguinolento, dispneia e nódulos pulmonares, podendo causar a morte. Então aí, ó, só para a gente ver quantas coisas acontecem nessa doença. Nódulos pulmonares que pode causar a morte. Vocês estão aí? Qual a prevenção? Não existe medidas preventivas específicas para a criptococose. Entretanto, recomenda-se a utilização de um equipamento de proteção individual, sobretudo máscara, na limpeza de galpões aonde há criação de aves ou aglomerados de pombo, tá? Então temos que tomar alguns cuidados. Medidas de controle populacional de pombos pode e deve ser implementadas, como por exemplo reduzir a disponibilidade de alimentos, água e principalmente abrigo para as árvores,
né? Aquelas aberturas que ficam na casa, os pombos ficam lá dentro, em tempo de chuva, à noite, um monte de coisa. Então a gente faz essa, tá? Os locais com acúmulo de fezes de pombo deve ser higienizado com água e cloro para que os fungos possam ser removidos com segurança. Outra questão importante é inclinar superfícies durante a construção para evitar o pouso dos pombos. Então aí só para vocês entenderem um pouquinho para que acontece tudo isso, que geralmente a gente nem sabe. O pombo tá lá, ai que bonitinho, vou alimentar, vai vindo um outro, porque sabe que ali tem alimento e tem um local quentinho para eles ficarem, tá? Parasitologia ou patologias causadas por protozoários. Então agora a gente vai ver protozoários. É o ramo da biologia que estuda a interação entre parasitas e hospedeiro. Nenhum organismo vivo pode sobreviver independente do outro. O relacionamento entre as espécies visa buscar por alimentos e abrigo. Então pensa bem, se eu tiver um abrigo aonde esse protozoário, né, esse parasita, ele vai conseguir comida, ele vai conseguir tudo aquilo, então ele vai ficar lá dentro, tá? Ele tem tudo que ele precisa. Quando a gente fala de parasitismo, é a associação entre o parasita e o hospedeiro. Quem é o parasita? A doença? Então, o parasita e o hospedeiro, onde geralmente o parasita é beneficiado e o hospedeiro é prejudicado. Então, essa doença se alimenta do quê? De oxigênio. Ele precisa de oxigênio, ele precisa de sangue, ele precisa de qualquer coisa, ele tem que ter o seu hospedeiro para ele poder aí receber tudo aquilo que ele precisa e prejudicando o seu hospedeiro, tá? Então, o parasita é beneficiado e o hospedeiro é prejudicado por este motivo. Classificação de parasitas. Endoparasito. Parasita que vive dentro do corpo do hospedeiro. Exemplo, Giardia lambia, Ancylostoma duodenal e Entomeba histolística. Tá? Aí nós estamos falando de Giardia, tá? Onde nós estamos falando. Aí nós vamos falar do ectoparasita, que é a parasita que vive fora do corpo do hospedeiro. Exemplo, pediculos humanos, né? O carrapato. Um carrapato é um ectoparasita, ele fica fora do corpo, né? Como a gente pode pensar também, quando a gente fala desses tipos de hospedeiro, da pediculos humanos, quando eu vou falar de qualquer tipo desses tipos de parasita, sempre a primeira nomenclatura dele é com letra maiúscula e a segunda nomenclatura dele é com letra minúscula, tá? Então a primeira sempre vai ser, como vocês vão ver lá nos slides que tem para vocês poderem observar. A ação dos parasitas sobre o hospedeiro. O hospedeiro definitivo é o ser que aloja o parasita por um período maior de tempo e é também onde observamos o desenvolvimento e a reprodução do parasita. Então vamos pensar aí do parasita como final, piolho, né? Carrapato, um monte de coisa. Hospedeiro intermediário é o ser aonde o parasita se desenvolve parcialmente, passando de um estágio para o outro, né? De um estágio para o estágio adulto. Vetor também é conhecido como hospedeiro de transporte, que pode ser um antropode, molúsculo, aonde não ocorre o crescimento de larva, permanecendo no seu estado infestante. Nesse estado, a larva pode ser transmitida de um hospedeiro para o outro, até o hospedeiro definitivo, tá? Então, aí só para vocês terem de tudo isso. A ação dos parasitos sobre o hospedeiro, a ação exfoliativa é quando o parasita absorve nutrientes e o mesmo sangue do hospedeiro, podendo deixar em pontos hemorrágicos na mucosa quando abandonam o local de sucção, tá? Então eles acabam aí na mucosa e abandonam o local de sucção. Acabou de tomar ali, eles saem. Ação tóxica acontece quando alguma espécie produz enzimas
ou metabólicos que podem lesar o hospedeiro. Exemplo, lubrigoides, né? A gente vai falar de lombriz, ok? Ação mecânica, como que acontece aí? Alguma espécie pode impedir o fluxo de alimento, a bile ou a absorção alimentar. Assim, o enveloamento da lumbricoides dentro da alça do intestino, obstruindo a gelâmblia, né? Então, uma pode pegar aí a ação da outra. A ação traumática é provocada geralmente pela migração de forma das larvas de eumintos, embora os vermes adultos e os protozoários também possam fazer. Exemplo, a F. plática, a T. trichilus e o Plasmodium. A ação irradiativa deve apresentar constante do parasito, que sem provocar lesões traumáticas irrita o local parasitado, onde ele começa a ficar vermelhidão, com coceira, e aí sucessivamente. E anoxia, qualquer parasita que consuma oxigênio da hemoglobulina ou produzindo anemia é capaz de provocar uma anoxia generalizada, tá? Formas de disseminação dos parasitas. Veículo comum é a água, alimento e o ar. Insetos, pessoa para pessoa. E transfusão de hemoderivados. Então, ele é um veículo que, para poder aí transportar, se eu beber uma água contaminada, comer um alimento contaminado, ou pelo ar. O inseto pode, né, como a gente fala do Aedes aegypti, né, de pessoa para pessoa, transfusão de hemoderivados, isso aí vai acontecendo. E aí, meus amores, na nossa própria slides, tem tudo lá, tem 10 questõezinhas para vocês responderem, que já está também no nosso fórum, tá bom? Então,